Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos continuar nosso curso, nossa resolução 160, são várias partes e agora a gente vai falar tudo sobre a sinalização semafórica. Prof, o que é essa sinalização semafórica? É o famoso sinal, né? É o sinal de trânsito aí, por exemplo, dois exemplos aí que nós temos da sinalização semafórica, muito importante aí na condução do trânsito. Vem comigo, vamos lá. Aula curta, aula rápida, aula gostosa, né? A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária. Então, nós sabemos que a sinalização viária é algo maior, que nós temos aí vários sistemas que compõem a sinalização viária, né? Ok, que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitente através de sistema elétrico ou eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos. Ou seja, se cair na prova, qual que é a função da sinalização semafórica? É muito simples, né? Controlar o deslocamento, né? Ah, se é verde, pode ir, amarelo, atenção, vermelho, você tem que parar, não pode prosseguir, né? Aí nós temos quantos tipos aí, tá, de sinalização semafórica? Temos dois. Primeiro, a semafórica de regulamentação, é essa que nós conhecemos aí, né, normal aí, de regulamentação, por exemplo, e a semafórica de advertência, né? Normalmente entre saída lá dos lotes lindeiros, né, que nós temos as saídas para as ruas, avenidas, né? Então nós temos aquela de advertência, aquela luz intermitente, luz intermitente que fica piscando lá para uma situação de advertência aos motoristas, aos condutores. Sinalização semafórica de regulamentação, é a normal, né? É a sinalização semafórica de regulamentação. Tem como a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou secção da via, através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos e ou pedestres, né? Então, vamos lá, cruzamento, a gente já sabe, né? Secção da via, né? Então, nós temos aqui uma avenida muito longa, né? Por exemplo, aqui, né? Olha aí, né? Muito longa, vamos colocar aí. Sentido único, né? Nessa via aqui, ó, né? Olha aí. Pronto, um exemplo para vocês aí, né? Da secção da via, né? Tem que parar aqui para ter o fluxo. O correto não era ter isso, né? O correto era ter o quê? Passarelas, né? Passarelas aí para poder ter a movimentação do pedestre, né? Vamos comigo lá. Com características, né? Compõe-se de indicações luminosas de cores pré-estabelecidas, agrupadas em um único conjunto, dispostas verticalmente ao lado da via, ou suspensas, né, sobre ela, né? Ou suspensas sobre ela, podendo, nesse caso, ser fixadas horizontalmente, né? Então, fixadas, temos isso aqui, né? E aí, professor, aí nós temos aqui uma resolução do CONTRAN 483. Essa resolução 483 alterou o volume 5, que é da sinalização semafórica, né, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, lá o anexo 2 do CTB, que é consagrado do CETRAN, né? Com resolução 160 do CONTRAN, né? Então, o que eu vou falar para vocês já está atualizado por essa resolução aqui, tá? Então, vem comigo aqui, cores de indicação luminosa, né? Aí nós temos cores de indicação luminosa para pedestres e para veículos, né? É claro que o legislador aqui tentou aproximar bastante as cores, né? Para controle de fluxo de pedestres, né? Para o fluxo de pedestres, né? Então você tem aqui a cor vermelha, indica, né, que o pedestre não pode atravessar. Então, professor, você tem um semáforo dos veículos, que a gente vai estudar em seguida, né, que aqui é para fluxo de pedestres, né? O vermelho, ele não pode atravessar a via, claro, né? Parada, não pode, né? E aí, professor, você tem o quê? O vermelho intermitente, né? Antes disso, vamos falar do verde, que fica mais fácil. O verde, universal, assinala que os pedestres podem atravessar. Você está atravessando, né? Aí, de repente, o verde mudou de cor para o vermelho. E o vermelho intermitente, que está piscando, né? Indica que o pedestre indica para o pedestre o término do direito de iniciar a travessia. Então, se você já estiver atravessando, você pode prosseguir. Aqui você não pode iniciar nova travessia. É isso que diz, né? Sua duração deve permitir
a conclusão das travessias iniciadas no tempo do verde. Então, verde você pode iniciar, tá? Agora, está intermitente, você não pode iniciar nova travessia, por isso que tem que ter um tempo suficiente para você terminar, né? Vermelho indica que você não pode atravessar. Então, para o fluxo de pedestres, conclusão, nós temos aí as cores vermelhas e as cores verde, a cor vermelha, perdão, e a cor verde, né? Ok, para veículos, né? Claro, vamos ter essas cores. Vermelha indica a obrigatoriedade de parar o veículo. Você não pode parar mais, você tem que parar da passagem para outra, né? Amarela indica atenção, devendo o condutor parar o veículo, salvo se este resultar em situação de perigo. Então, o amarelo não é para você parar o que é atenção, devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo. E nós temos, claro, o verde, né? Verde significa permissão de prosseguir, você está verde, né? Na marcha, podendo o condutor efetuar as operações indicadas pelo sinal luminoso, respeitadas as normas gerais de circulação e conduta, claro, né? Então está aqui para vocês as cores, né? Tanto para os pedestres, que é somente o vermelho e o verde, e para o veículo temos vermelho, amarelo e verde, né? Ok, e agora, professor? Agora, esses três compostos, né, para veículos, ele pode ser colocado na vertical, né, na vertical, ou ele pode ser colocado na horizontal, né? E na horizontalmente lá pode ser na posição vertical ou horizontal em relação paralelo da pista, né? Aí nós temos aqui composto para duas indicações luminosas, né? Olha aí, dispostas na sequência pré-estabelecida abaixo, vermelho e verde, para uso exclusivo em controle de acesso específico, ou seja, isso aqui pode ser para veículos, mas olha para quem, onde que você pode utilizar isso, ó, tais como praças de pedágio. Então, praça de pedágio, está ali, né, lá em cima, piscou vermelho, ficou verde, você pode prosseguir, né? Aí parou, vermelho, né? Ou para controle de balsa, também pode ser visto de veículos, né? Ótimo, né? Agora o símbolo, né? Além das cores, esse luminoso pode conter alguns símbolos específicos, né? Olha aqui a setinha controladora de direção, né? Ó, né? Ó, setinhas aqui do controle, direção livre, né? Verde, né? Ótimo, né? Vamos lá. Pedestre também tem, né? Símbolos, né? Verde e vermelho, né? Então temos aqui o sinalzinho do caminhando, né? Ou a mãozinha para o vermelho, tá? Aliás, de parada, né? Tá meio parado assim. Eu acho que ele tinha que ficar assim, ó. Ficava melhor, né? Tá certo? Controle de faixa reversível, né? Também, né? Tranquilo, né? Semáforos para ciclistas, né? E de controle de faixa reversível já implantados quando a entrada em vigor dessa resolução devem ser adequadas à mesma quanto à sua substituição, né? Então aí, controles reversíveis, né, que ele pode ser vermelho ou verde, todos eles sinalizados, né? Bacana, vamos lá agora, sinalização de advertência, né? Advertência, que não é regulamentar. Regulamentar são os casos que eu acabei de passar para vocês. A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir a existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante, né? Características: compõe-se de uma ou duas luzes de cor amarela. Atenção, a advertência tem que ser de luz amarela, cujo funcionamento é intermitente ou piscante alternado no caso de duas indicações luminosas, né? Então aqui para vocês, né? Você quer colocado aonde? Você quer colocado nas saídas aí de garagens, né? Principalmente de garagens aí, onde vão entrar na via, né? Onde tem a circulação de veículos, em especial nas calçadas, né? Nos passeios, né? Então são intermitentes, isso aqui é para indicar advertência, né? Bacana para vocês aí, né? Professor, e como é que é a sinalização semafórica para os pedestres com deficiência visual? Gente, para deficiência visual, o CONTRAN editou uma resolução específica para eles. Então, a resolução 704, de 10 de outubro de 2017, trata dessa situação específica para quem que deseja aí, para o semáforo, a sinalização semafórica aí, com sinal sonoro para os deficientes visuais. Bacana? Ok, vem comigo, vamos fechar essa aula aqui com encerramento chave de ouro, gente. Olha só, né? Olha as palavras que nós temos aqui, gente. Eu sempre achei que a pior coisa da vida
era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você sentir sozinho, né? Olha, é muito pior que você estar realmente sozinho, é ter aquelas pessoas que te fazem sentir sozinho. Gente, reflexão, cara. Isso aí é para muita reflexão, tá? Muita reflexão. Aí a gente se pergunta, professor, mas será que eu não sou uma dessas pessoas que faça os outros sentir sozinho? Reflexão, sempre temos aí oportunidade de mudar os nossos rumos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.